Olá, boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando aqui mais uma live pelo Pé de Vista. Hoje um Pé de Vista debate, quando receberemos a professora Emília Queiroz neste dia especial, dia 11 de agosto, dia do advogado. E o objetivo da live de hoje é exatamente debatermos a advocacia. Eu falando um pouco sobre a advocacia pública e a Emília falando sobre a advocacia privada, sobre as perspectivas e os desafios da advocacia. E esse debate, sem dúvida, vai ser bem interessante. A Emília já entrou na live, espero apenas que ela solicite o ingresso para podermos dividir tela. Assim que puder, Emília, já faça isso para que a gente possa iniciar a nossa conversa, saudando aí nossos amigos e amigas que estão ingressando. Vi que a Angélica ingressou aí. Então, pedir para que os nossos seguidores cliquem aí no coração do lado direito inferior da tela, também para avisar aos amigos que a live está se iniciando. Emília já solicitou aqui. Nós vamos começar a nossa conversa com a professora Emília. Olá, minha amiga. Boa tarde, tudo bom? Consegue me ouvir bem? Boa tarde. Consigo sim. Boa tarde, Marco. Tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer tê-la aqui, um prazer dividir com você esse Pé de Vista debate de hoje, especial, nesse 11 de agosto, né, nesse dia que é marcante para a advocacia, que é marcante para todos que amam essa profissão tão digna, tão louvável, né, tão respeitada, mas que passa por tantos percalços, por tantos obstáculos, por tantos desafios. E aí o nosso objetivo hoje, nesse 11 de agosto, né, é, para quem não conhece, ou para quem eventualmente não é da área, né, 11 de agosto de 1827 é a data em que houve a criação, né, a fundação dos dois primeiros cursos de direito do país, dois primeiros cursos jurídicos do país, que foram exatamente a Faculdade de Direito de São Paulo, do Largo de São Francisco, e a Faculdade de Direito, né, do Recife, que na verdade foi criada em Olinda, né, em 1827, criada em Olinda, mas depois migrou para o Recife, é o que hoje é a chamada FDR, a Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco. Por conta disso, é que comemoramos aí 193 anos depois, né, estamos próximos aí dos 200 anos, 193 anos depois, comemoramos a data de fundação dos nossos cursos jurídicos. A gente marcou essa conversa aqui, somos dois integrantes do time Pé de Vista, né? Eu e Emília. Vou apresentar para vocês a minha convidada, né, a minha debatedora desta tarde. Emília Queiroz é advogada, é presidente, atualmente presidente da Comissão de Direito dos Refugiados da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Pernambuco. Comissão essa que tem sido relevantíssima, né? Tem sido de extrema importância para o atual cenário que a gente vivencia. Tem mestrado, especialização, é professora e é coordenadora de pós-graduação, de curso de pós-graduação na Escola Superior da Advocacia de Pernambuco. É uma advogada com larga experiência, mas também uma professora de mão cheia e uma gestora também, já passou por coordenação de inúmeros cursos de direito aqui no Estado, portanto, uma pessoa com uma experiência vastíssima também no ramo acadêmico. Emília, minha querida, é um prazer tê-la aqui para dividir comigo aqui essa conversa nesta tarde e noite. Boa tarde a todos. Já vou começar entrando e saudando a nossa querida Renata Cortez, a outra fundadora do Pé de Vista, junto com o professor Marco, professora Sabrina e professor Cristiano, dizer da alegria imensa de um dia tão especial como esse para nós, né, Marco, que somos advogados raízes, né, que levamos até o último ponto, né, as lições de Sobral Pinto. Então, dizer que é muito bom para mim estar aqui hoje compartilhando com o pessoal do Pé de Vista. O Pé de Vista que é um projeto que eu tenho todo carinho e é um projeto que, principalmente nesse momento de pandemia, a gente viu quanto bem fez a todos os seguidores, a todos os professores, abrindo espaço para discussões, né? Então, parabenizar o projeto Pé de Vista e agradecer por estar aqui hoje e já lhe dar os parabéns, Marco, pelo nosso dia. Parabéns para você também, parabéns para todos os advogados e advogadas que estão eventualmente nos assistindo ou que virão a nos assistir durante a live ou que assistirão a live depois gravada, né? A live fica gravada lá no IGTV. Então, parabéns a todos e a todas por esse dia tão especial. Inclusive, eu sempre me pergunto, né, Emília,
porque eu já ouvi muito isso, de que, na verdade, não deveríamos comemorar apenas os advogados nesta data, porque o 11 de agosto, a bem da verdade, é a data em que celebramos a fundação dos cursos jurídicos. E, por via de consequência, se é a fundação dos cursos jurídicos, todos aqueles que eventualmente abraçaram profissões jurídicas deveriam receber os parabéns. Mas, de modo costumeiro, tradicional, transmitimos os parabéns apenas aos advogados. Eu falo isso porque a Renata hoje recebeu os parabéns, aí fez, mas por que eu estou recebendo os parabéns, né? Não é dia de advogados, mas, na verdade, deveríamos comemorar todos, porque é o dia de aniversário de 193 anos da fundação dos 2 primeiros cursos jurídicos. Minha amiga, eu vou começar lhe provocando e vamos sempre fazer esse bate-bola da experiência de um e de outro em relação às escolhas e aos desafios, às perspectivas, aos objetivos, enfim. Então, primeiro de tudo, por que você escolheu ser advogado? Ótima pergunta, Marco. E eu já vou responder, voltando um pouquinho que você falou, e muitos dizem, né? E muitos até condenam, não é o dia do advogado, é o dia das profissões jurídicas. Mas toda essa tradição de se associar os parabéns ao advogado já mostra a marca do advogado, da sua argumentação, do seu discurso, sem puxar para o nosso lado mesmo, né? Então, tradicionalmente, isso já mostrando por que eu escolhi essa profissão, né? Eu vim de uma casa com pais advogados, meu único irmão fez engenharia, mas também era advogado, então não tive tanta escolha, né? No meu momento de escolha vocacional, eu sempre fui extremamente apaixonada por educação. Tanto que nos meus 14, 15 anos eu optei por não fazer, eu nem sei mais como chama hoje, né? Que era o científico. Eu optei por fazer o curso de magistério, né? Aí eu fui professora dos pequenininhos, comecei a dar aula com 15 anos. Aí sempre gostei muito dessa questão dos vulneráveis, do social, comecei a dar aula em escola pública. E 17 anos, acabando o 3º ano, né? Que a gente tinha essa formatura. Mas eu queria, sim, ingressar no ensino universitário e fiquei muito em dúvida se eu fazia pedagogia, né? Que eu era apaixonada por educação. Até pensei também em jornalismo, que eu gostava muito de comunicação. Todo mundo sabe que eu falo muito, né? Uhum. Mas, num primeiro momento, foi por pressão mesmo, né? Foi um argumento bem persuasivo que minha mãe usou de mostrar o contra-cheque do meu pai, que era procurador, né? Aí, seu pai era procurador, era? Meu pai, procurador do município do Recife, era secretário depois jurídico da Câmara. Aí foi bem convincente o argumento dela, né? Ela era concursada, era advogada da Prefeitura do Recife, né? Trabalharam juntos durante muito tempo e tinham um escritório. Na realidade, a minha dinâmica sempre foi, desde criança, eu acompanhava, eu via atendimento ao cliente. Eventualmente, eles levavam a gente quando saía do colégio. Foi uma criação muito direta que a gente teve, como a gente faz com nossos filhos, que eu conheço também a dinâmica de vocês. E eu realmente era muito apaixonada, né? Eu era aquela que no colégio era representante de sala, né? Que não podia ver alguém sofrendo bullying, que já ia para perto. Eu tinha esse instinto. E por uma questão de haver um bom campo de trabalho, eu optei por fazer, mas entrei curiosa na faculdade. Depois do primeiro período que eu passei, claro, né? Quando a gente entra, corre logo para o crime, né? Comecei a assistir Tribunal do Júri e tal. Me apaixonei completamente e dou graças a Deus dessa pressão que sofri em casa, porque não me vejo em outra profissão, né? E graças a Deus consegui unir o magistério e a advocacia, que são 2 paixões. Eu sempre agradeço, fui felizarda nisso. E você, Marco, a sua ideia? Pois eu vou contar a minha. Pois é, vou contar a minha. Emília, é muito curiosa a minha história, porque eu sempre tive em mente fazer um curso que fosse da área de humanas, né? Eu nunca gostei muito de matemática, de física, de química, de biologia. Então, eu sempre tinha em mente fugir de exatas e de saúde. Eu sempre fui um bom aluno, um excelente aluno na escola, né? Daqueles nerds que sentavam na frente, usava óculos, estudava, então, assim, tirava nota boa. Mas eu tinha ojeriza a determinadas matérias, então eu também não queria fazer vestibular que envolvesse elas e curso superior que envolvesse elas. Só que eu tinha um desejo muito grande de fazer jornalismo. Então eu queria ser jornalista. Porque eu escrevo bem, escrevia bem, escrevo bem, gosto de escrever, gosto de ler. E queria ser jornalista esportivo, né, por razões óbvias, porque eu sou muito ligado aos esportes, de uma maneira geral, já era, desde que nasci. Então, eu queria fazer jornalismo esportivo e meu curso de desejo, até a metade do 2º ano do ensino médio, era jornalismo.
Só que fui conversar com algumas pessoas, né? Óbvio, eu tinha uma influência indireta em casa, porque meu pai é advogado, e veja que coincidência, procurador também aposentado, só que procurador do Estado aposentado, então, e satisfeitíssimo com a profissão que tinha abraçado. E minha irmã fazia curso de Direito, minha irmã é 4 anos mais velha que eu, então ela fazia, enquanto eu estava ali no segundo ano do ensino médio, ela estava no segundo ano, terceiro ano de faculdade. Então, ela satisfeita com o curso também. Então eu tinha uma influência indireta. Não houve pressão em casa para que eu fizesse direito, não. Mas havia uma influência indireta. E o que ocorre? Quando foi afunilando o momento de escolher para que área eu ia, eu acabei optando pelo direito por um pragmatismo. Por quê? Porque conversei com algumas pessoas que me disseram o seguinte, olha, quer fazer jornalismo, né? Pessoas que eram da área de jornalismo, quer fazer jornalismo? Quantos jornalistas esportivos pernambucanos tu lembra aqui que deram certo, que estão aí bem? Hoje a gente consegue lembrar de alguns, né? Que conseguiram destaque, que estão bem, trabalhando no Rio de Janeiro, trabalhando em grandes equipes, em grandes emissoras, mas não era o comum. Então, o que as pessoas me disseram foi, ó, Marco, tu vai fazer jogo do Campeonato Pernambucano numa segunda-feira à noite, chovendo no sertão, indo num carro velho, né? Correndo risco, levando chuva, levando picada de abelha, enfim. Então, a chance que tem de você ficar o resto da vida fazendo isso é grande. Não é uma questão de ser frustrado ou não ser frustrado, é uma questão de pragmatismo que acabou me levando para o direito. Mas isso me deixa uma frustração muito grande, tanto que eu brinco, eu ainda quero fazer jornalismo um dia, porque essa veia jornalística, ela existe em mim, né? Eu tenho uma paixão muito grande. As pessoas diziam, tu acha que tu vai começar e ir embora para a Europa fazer transmissão de Champions League, não existia Champions League, mas sei lá, de campeonato italiano, não vai, né? Você vai trabalhar aqui no Campeonato Pernambucano, trabalhando, indo para o sertão de carro. Então, as pessoas foram me desestimulando. Então, a influência indireta, sabe, Emília? De ouvir das pessoas que o direito dava um leque de oportunidades. E, ao mesmo tempo, a influência que eu via de alguns jornalistas de que não valeria a pena o risco, né, que pragmaticamente eu deveria escolher o direito, acabou me fazendo optar pelo direito, optar por esse curso superior no vestibular. Mas, repito, quando chega em época de Copa, quem me conhece, em época de Copa do Mundo, em época de Olimpíada, eu faço um texto diário, que eu chamo de resenha, né, quando eu consigo soltar um pouquinho do meu gosto, da minha vontade de ser jornalista, porque, efetivamente, eu ainda tenho vontade de fazer esse curso superior. Mas optei pelo direito, optei pelo direito. E quando lá cheguei, eu entrei em 98 na Faculdade de Direito do Recife, eu fiz um monte de coisa, menos ser aquele aluno super dedicado, porque eu fui monitor, fui pesquisador científico, eu fui do diretório acadêmico 2 anos, fui da oposição 3 anos, fui representante de turma 5 anos, então eu vivia muito mais fora do que dentro de sala de aula. Mas não me arrependo de absolutamente nada. Foram 5 anos maravilhosos da minha vida, porque aquilo é uma escola. A Faculdade de Direito do Recife, você sabe, ela tem uma efervescência política absurda. Grandes amizades eu fiz ali no movimento estudantil. Grandes inimizades que depois se tornaram amizade, porque a gente fica inimigo ali só na época de faculdade, mas depois se torna amigo. Então é maravilhosa a experiência de você se envolver com outras atividades dentro da faculdade que não apenas aquela sala de aula. Então eu não era aquele aluno nerd que ia, sentava na primeira fila, assistia a aula e tirava 10. Eu até tirava notas boas, mas não era um aluno, digamos assim, super responsável dentro de sala de aula. Você consegue me ouvir, não consegue, Emília? Porque alguém falou aí que o áudio está muito, consegue, né? Eu acho que é lá só. Então, essa experiência eu vivi dentro da faculdade. E aí, como a pergunta é, como você virou advogado? Por que você virou advogado? Pois bem, eu nunca tive vontade de, por exemplo, abraçar uma das carreiras do Ministério Público, Emília, porque eu não me sentia vocacionado. Eu acho que quando você chega ali, depois de 2, 3 anos de curso superior, você começa a, digamos assim, descartar determinadas profissões que não se afinam com o seu perfil. Então, eu não me via com perfil para fazer para fazer um concurso do Ministério Público, tanto que nunca o fiz. Não me via com perfil para fazer um concurso para delegado de Polícia Federal, de Polícia Civil. Até fiz, em determinada ocasião, no fim de faculdade, mas, graças a Deus, não fui fazer a prova física porque eu não sabia fazer barra, não sei até hoje. Mas não teria perfil para ser delegado. E me vi ali com algum perfil para magistratura, mas com muito perfil para advocacia, e em especial para advocacia pública. Aí entra a influência indireta, porque como eu tinha meu pai em casa, que era procurador, ainda na ativa na época, satisfeito com a carreira que tinha abraçado, eu acabei me inclinando. Então eu fui concluindo o curso de Direito já ciente
de que concursos eu queria focar, de que área eu queria abraçar. Então, eu queria ser advogado, mais especificamente advogado público, e também queria ser professor. Então, por conta dessa trajetória, né, na faculdade, de ter sido monitor, de ter sido pesquisador científico do PIBIC, enfim, eu queria ser professor, tanto que eu acabei emendando com o mestrado. Eu terminei a graduação no final de 2002 e comecei o mestrado em 2003 porque eu queria ser professor. Então, esses dois objetivos eu tinha, mas a advocacia, digamos assim, naqueles 2 anos finais de faculdade, 1 ano e meio final, já tinha funilado a ponto de eu saber o que eu não queria. Eu não queria ser promotor, não queria ser delegado, eu queria abraçar a advocacia. Se seria pública ou privada, aí as circunstâncias é que diriam. Mas eu tinha, digamos assim, a convicção de querer exercer a advocacia. Não sei se respondi aí a sua pergunta, mas esse é um pouquinho da minha história. E você veja, né, Marco, quantos anos a gente se conhece, colega de ANEP, né? E algumas coisas eu não sabia. E por coincidência, que perfil parecido. Porque na faculdade eu entrei também em 98, só que eu fiz na Católica. Eu fui monitora, fui iniciação científica, fui de diretório também, e eu acho que é um retrato muito da nossa geração. Aquela época, né, que tinham os grandes jornalistas, grandes apresentadores, o jornal escrito, aquele jornal de papel, tinha toda aquela força. Eu lembro que lá em casa assinava uma Folha de São Paulo só para o fim de semana. Eu passava a semana inteira lendo só a do Isso, é fim um de jornal semana. grande, né? Exatamente, que tinha um caderno só de filosofia, né? Aí parece que isso foi muito da geração da gente. Eu só vou lhe fazer inveja de uma coisa. Eu consegui no mestrado, que eu fiz uma parte do mestrado de sanduíche lá em Santa Catarina, eu consegui fazer uma disciplina no curso do mestrado de jornalismo. Olha E aí. acabou o meu encanto. Aí eu vi que, graças a Deus, eu fiz direito. É um time bem diferente do da gente, Marco. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida, mas assim, eu ainda quero, se o tempo me permitir, a Experimentar, saúde vale a também, eu ainda pena. quero um dia Vale a experimentar, pena. porque Vale a pena. sabe, eu prefiro na vida me arrepender do que eu fiz, e não do que eu Pois não é. fiz. Então, assim, eu tenho essa frustração. Veja, para quem nos assiste, eu sou extremamente realizado enquanto advogado, extremamente realizado enquanto professor. Não me arrependo do que eu fiz, das escolhas que eu fiz. Mas eu gostaria, de repente, ter feito Eu paralelamente, né? Então, também. assim, Eu quem sabe também. um dia eu posso matar esse desejo de fazer esse curso superior que eu tinha vontade ali no segundo Pois ano, no é. primeiro ano do ensino médio. Sabe outro da nossa geração que também tinha muita essa vontade? Eu vi o professor Paulo Sumariva, entrou aqui, meu colega lá do meu curso em São Paulo, Darlan. Darlan disse também que Né? um grande desejo de ser jornalista. Ele disse, por isso que eu falo tão bem para câmeras e tal, consegui juntar os dois, né? Mais ou menos a gente assim que vive também. Mas foi bom para mim ter feito, e eu fiz essa disciplina, foi um sufoco, porque ela não contou nem como eletiva para mim, mas eu queria fazer. E a Sim. minha professora era uma gaúcha que tinha sido chefe de redação do estado de São Paulo e tal. Era top. E eu me senti um patinho fora d'água, né? Porque, assim, a forma de agir do jornalista é bem... Assim, eu vi que eu não teria expertise. Mas eu Sim. precisei passar por isso, que eu também tinha dentro de mim essa Lógico. pequena frustração de querer experimentar. E Exato. amei, assim, tanto que no mestrado usei análise crítica do discurso, que é uma coisa que eles usam muito Sim. também. É sempre bom, né? Fazer essa interação. Agora, eu sei, Marco, que você também foi aprovado em outros concursos. O que foi que te fez optar pela AGU? Então, essa é a grande questão. O que me fez, por exemplo, gostar da matéria do direito público, e mais especificamente o direito público que envolvia a administração pública federal, foram meus anos de estágio no TRF. Eu tive uma grande felicidade de trabalhar com a doutora Margarida Cantarelli no Que TRF, honra. e nesse período eu aprendi a gostar das matérias que ali eram tratadas, né? Do direito administrativo, do direito processual civil, do direito constitucional, né? Então, eu gostava das matérias do âmbito federal, previdenciário, enfim. Então, eu tinha vontade de ser advogado público e passei a me inclinar pela vontade de ser advogado público federal. É evidente que eu tinha também, de alguma forma, o interesse pela PGE e pela PGM, pela facilidade de poder advogar, já que na AGU a gente não tem essa possibilidade, mas eu gostava da matéria. E aí, na época, eu comecei a fazer concurso para nível superior ali a partir do 8º, 9º período, né? Porque eu sempre dizia, eu vou deixar meu nome aí. Se eu passar, eu deixo meu nome, um dia eu sou chamado. E aí o concurso da AGU, Emília, ele aconteceu assim, eu estava terminando meu curso ali em novembro, dezembro, a colação era só em março, mas o concurso aconteceu no final do ano, aconteceu na sequência, Procurador Federal, de Advogado da União, prova do mestrado, foi tudo junto, tudo emendado ali, um fim de OAB. semana no outro. E aí, o AB foi só em março, o AB foi só em março.
E aí foi tudo emendado e eu acabei passando no concurso da AGU, né? E a nomeação acabou sendo só em setembro do ano seguinte. Eu ainda advoguei ali por 6 meses, exerci a advocacia privada. Mas eu estava fazendo os concursos. Eu era servidor do TJ, né? Desde o sexto, sétimo período. Era funcionário do Tribunal de Justiça e fui fazendo concurso. Então, eu fui aprovado advogado da Caixa. A da Caixa eu perdi durante a faculdade, porque chamaram, pedi fim de fila, mas não me deram, eu perdi durante a faculdade. Aí fui aprovado advogado do BNDES, advogado da Petrobras, advogado da BR Distribuidora, analista do TRT, enfim, vários concursos. E desses aí que eu estou falando, eu fui chamado, né? Efetivamente fui chamado, mas aí já estava na AGU e não quis trocar. E outros concursos que eu fiz, mas apesar de aprovado, meu nome foi lá para o final da fila, como procurador do município do Recife. Enfim, aí foram concursos que eu não acabei não sendo chamado. Fiz um concurso de magistratura do Rio Grande do Norte e fiquei na prova de sentença criminal. Enfim, então, eu tive ali um período de concurso quase todo fim de semana. Mas eu tinha esse foco na advocacia pública, né? Eu tinha essa vontade de ser advogado público e dei sorte, talvez um pouco de competência e um pouco de sorte, tudo junto, de calhar de acontecer o concurso na minha época de faculdade, de fim de faculdade, de eu passar naquele concurso e praticamente emendar, porque minha formatura foi em março e minha posse foi em setembro. Então, eu praticamente não tive experiência na advocacia privada. Por isso que, assim, se alguém perguntar como é que você entrou nessa área, né? Porque escolheu a advocacia pública? Escolhi pela influência indireta que eu tinha, mas, evidentemente, calhou do momento certo. Os concursos desejados aconteceram na época ali, 2003, que acontecia muito concurso público no país, especialmente no nível federal, e acaba que, né, calhou de dar certo o que eu queria para também ter sido aprovado e passar a exercer. Então, foi assim que eu escolhi. Mas eu queria te ouvir, como foi que você escolheu as áreas de atuação da sua atividade enquanto advogada? Foi, né, você falou que tinha uma predileção ali por penal no início, tal. Como é que você virou a chave para E outras áreas? o grande influenciador acabou de entrar aqui, Flávio Fontes, que é juiz daqui do TJ, doutor em Direito Penal pela USP, né? Eu fui também, mais uma coincidência, daqui a pouco a gente vai descobrir que somos gêmeos separados na maternidade, viu, Marcos? Fui estagiária da Justiça Federal, com o doutor Francisco Queiroz, um grande abraço, que eu admiro Eu fui bastante. também, eu fui estagiário dele Da na Quinta Quinta Vara. Vara. Quinta Vara. Fui Quinta estagiário Vara, olha voluntário, aí. primeiro e segundo período de faculdade. Ele e doutor Manuel Zifirino, que foi o meu professor de TGP. Exatamente, exatamente. E quando ele foi para o TRF, eu segui. Aí foi maravilhoso para mim que eu consegui ter a experiência dessas duas realidades bem distintas, da Justiça Federal, primeira instância, e o TRF. Quando acabou o meu estágio, foi a época que teve uma seleção pública do TJPE, e eu passei para estagiária e também quis experimentar muito. Eu estava naquela vibe da Justiça Federal, naquela época, né? Me empolgava, não quero ser tributarista, tal, mas me dava muito mal na faculdade. Aí foi a matéria que foi meu calo na faculdade foi tributário. E segui para o TJPE, fui estagiar logo na vara da Fazenda, com o doutor Ulisses Viana, que hoje é desembargador em Sim. Caruaru, que era o meu professor de tributário na faculdade, maravilhoso, emprestava livro, mas a gente tem que reconhecer nossas expertises. Eu não tinha muita expertise para isso. E assisti uma palestra de Flávio em alguma semana jurídica, me apaixonei pelo projeto das penas alternativas. Eu já Uhum. tinha aquele gosto pelo vulnerável, né? E estava sendo para vocês, não vão fazer contas para saber nossa idade, né, Marco? Mas É. foi lançada a vara de penas alternativas. Eu fui a primeira estagiária de direito de lá. E passei lá um grande tempo, e tanto que o meu TCC, na época, foi a abertura do Poder Judiciário às ciências não jurídicas, no caso das equipes técnicas, né, de peritos e tal. Mas queria ter experimentado, que eu sempre tive esse desejo, de um estágio no cível mesmo, né? E tinha muito problema de horário nas varas cíveis. Eu ia para ele, aí nessa época eu já casei no meio da faculdade mesmo, né? A gente já dá aquela acomodada. Tanto que foi muito engraçado isso, que eu era uma das candidatas à Laura. Minha média geral era tipo 9 ponto alguma Sim. coisa. E depois que eu casei, eu acho que eu casei no 7º período, mais ou menos. Aí eu me formei com uma média global mais ou menos 8,5. Aí minha mãe disse, você já tinha conseguido o que queria, né? Era que era casada, depois relaxou, não quis mais impressionar. E eu tinha, assim, esse desejo, porque lá na Justiça Federal a gente não via tanto do cível mesmo, né?
Aí eu queria muito uma vara civil, mas por questão de logística surgiu uma vaga no juizado do Rosarinho na época. Eu me apaixonei, né? Passei o resto do período de estágio inteiro lá. Um beijo para Rui, que está entrando agora. E me apaixonei pelo cível e pedi desculpa aí a Flávio, mas ele era um grande incentivador do processo penal, me emprestava livros e tal. Mas fiquei com aquele gosto pelo cível. E dali, mais para frente, assim que formei, nunca tive, assim, não me senti chamada a fazer um concurso, porque eu gostava muito da militância, dessa questão da mediação que eu já via acontecer nos juizados, a conciliação, e foi um juizado muito bom, assim, que eu pude passar por todos os setores. Eu fui da triagem da queixa à elaboração de minuta de sentença, né? E dali eu passei a ver essa questão da justiça multiportas com olhos muito bons, né? Assim, tinham alguns advogados que se destacavam nisso, passei a achar muito interessante. E não achei nenhum concurso que me chamasse. Porque eu gostava muito dessa questão da advocacia de família também. E quando eu vi, assim, fui ver mais ou menos o programa dos concursos, para mim só seria o concurso de Defensoria Pública, que na época era extremamente desvalorizada a carreira pública, eu acho que você lembra, na época da estadual. Magistratura, passei esses 4 anos de estágio, não me identifiquei, eu queria mais ter a liberdade, Sim. queria mesmo ser causídica, não é? E Ministério Público também não. Então eu vi, não tem nenhum concurso que me atraia. E fui começando, fiz a prova da OAB, foi o primeiro ano da CESP, foi o terror, né? Que todo mundo acostumado com a FCC, né? Que era mais da... Eu li o Vadimeco, né? Meu irmão também, parecido com o seu caso, era mais velho do que eu, 3 anos. Fez o OAB antes de mim e disse, decora o Vadimeco, que é o que cai na FCC. Mas aí, primeiro ano da CESP, quando eu abri a primeira fase, eram 100 questões para acertar 50. Sim. Eu lembro, e eu fui assim super exibida, né? Eu era monitora, iniciação científica, PIBIC também. Aí eu já pensando, eu vou acertar 90 ou 95. É aquela autoestima de aluno concluinte, que você sabe. E quando eu abri a prova da primeira fase, uma das questões, qual o último posicionamento da terceira turma do STJ na matéria tal? E todas as alternativas nada eram vadimeco, né? Toda não estava no Vadimeco. Aí eu passei meio que no pau do canto, acho que eu fiz 58 questões. Aí levei a sério e fui estudar para a segunda fase. Mas fiz a minha especialização, eu gostava muito de processo, né? Aí cheguei a fazer a especialização em processo penal ainda. Comecei dando aula de processo penal. Mas a advocacia, eu me sentia mais chamada para a advocacia no cível, apesar de sempre participar dessa questão de projetos de justiça restaurativa. Um beijo, Dani Janguier, seja bem-vinda. Mas tudo foi puxando e eu fui me especializando no processo civil, né? Aí foi daí que eu hoje estabeleci a minha advocacia em direito civil, mas com ênfase nessa questão estratégica de tentativa de solução extrajudicial. Aí o que a gente trabalha muito lá no escritório, Marco, a gente tenta, faz a mediação, seja de questões societárias, seja de questões de família, no extrajudicial, e entra só com uma ação pelo rito da homologação, né? A gente faz o título executivo, a modalidade nova, né? Assinado pelos advogados dos transatores, usa o autorregramento da vontade, que Fred implementa tanto, e eles não precisam nem chegar aí a pisar no fórum, né? Aí é um público bem diferenciado, boutique. Aí hoje eu consigo advogar no que realmente eu escolho, depois desses tantos anos, né? Que no começo tem aquela pegada de clínica geral, tem uma delegaciazinha aqui, uma justiça do trabalho ali, né? Não, e você sabe... a advocacia privada. E você sabe que na advocacia pública, né, Emília, aí puxando aí para a minha seara, o leque de atividades, a depender da carreira que você escolhe, é muito variado. Então, assim, eu quando fiz, por exemplo, eu não gostava e não gosto de direito tributário. Então, eu não fiz concurso procurador da Fazenda Nacional, porque era uma carreira que, apesar de ser uma carreira de advocacia pública, eu não me identificava com a temática que é o foco principal da carreira. Então, eu fiz concurso procurador federal e advogado da União. Mas se eu fosse, por exemplo, eu poderia estar trabalhando, por exemplo, com direito ambiental, eu poderia estar trabalhando com direito dos povos indígenas, poderia estar trabalhando com vários ramos do direito, que, enfim, dentro da AGU você pode trabalhar com uma infinidade de matérias, né? Especialmente a carreira de procurador federal, por conta das agências, por conta das autarquias e fundações,
a variedade de matérias é muito grande, você acaba precisando. Por exemplo, durante um determinado tempo, já mais recentemente, entre 2013 e 2014, eu fui chamado para ocupar um cargo de chefia em Brasília. Eu fui consultor jurídico do Ministério da Previdência Social, um ministério que nem existe mais. Mas eu precisei aprender, é lógico que era um cargo muito mais de gestão do que de lidar diretamente com a atividade fim, mas eu precisei, digamos assim, aprender mais direito previdenciário do que eu eventualmente já sabia, porque eu precisava discutir, enfim, se eu para reunião na Casa Civil, etc., você precisa saber daquilo ali. Então, uma das vantagens e, ao mesmo tempo, desvantagens da advocacia pública é que você tem um leque de matérias para trabalhar muito grande. Se você escolhe o contencioso, você tem que saber muito processo. Você escolhe o consultivo, você tem que saber muito administrativo, você tem que saber muito do direito material, daquela área fim para onde você foi trabalhar. Então, essa variedade de temas é muito diversificado e, enfim, você pode tratar isso como uma vantagem, mas para outros também pode ser uma desvantagem. Se ele for lotado num local em que ele não tem simpatia com a matéria, ele pode efetivamente ter digamos assim, uma certa dificuldade para a sua atuação. Emília, como é que tem sido a sua atuação como advogada durante esse período de pandemia? A gente já está aí com quase 5 meses, né? Completando aí depois da manhã, sexta-feira, enfim, de praticamente todo mundo aí recolhido nesse distanciamento social, fóruns fechados desde o dia 19, 20 de março, numa perspectiva de reabertura gradual. Como é que está sendo a sua atividade enquanto advogada durante esse período? Foi ótima a sua pergunta, Marco, porque eu sou aquela advogada de estar indo para foro, gosto de fazer audiência. Claro que a gente não pode estar indo despachar, tem os advogados que já são dentro da equipe liderados para isso, por questão de tempo também para a produção das peças, né? Eu gosto muito de produzir peça, recurso, eu viro à noite que às vezes nem sinto, né? Mas eu sou aquela advogada de foro, de sustentação oral, de audiência de instrução, eu gosto muito disso. E assim que começou a questão do isolamento social, quando se fecharam os fóruns, eu não vou negar, foi uma situação que eu nunca pensei passar na vida, como boa nerd que eu sempre fui, fã de Star Wars, que é nossa geração toda, assim, amava ficção científica. Nunca me imaginei vivendo dentro de uma história como essa, da pandemia. E de todos os aspectos da minha vida, como mãe, como filha de um pai que é viúvo e só tem a mim, né? Dentro de todos esses contextos, o que mais me desesperou a princípio foi a questão da advocacia, né? Porque eu me apego muito às causas dos meus clientes e eu sei que tinham clientes que iam sofrer com a suspensão, né? E não era um caso de urgência, enfim. Então, num primeiro momento, realmente eu fiquei um pouco desesperada de saber como lidar com isso. Hoje eu tenho muitos clientes que são de relações societárias e relações de família. E você sabe que são questões que transcendem o processo, né? Você acaba, e como eu trabalho muito essa questão da mediação extrajudicial como tentativa inicial para eles, alguns casos eu tive alguns perfis, né? Eu tive alguns casos que já estavam com os acordos homologados e que começaram a ser descumpridos esses acordos. Tinham casos que estavam em meio às sessões de mediação e casos ainda no início, né? E você acaba ficando responsável por eles e você sabe que só podia praticamente dar entrada no que fosse de urgência. E começaram a surgir situações que eu acho que durante esses meses da pandemia eu distribuí mais de 16 ações, geralmente com 16 ações pedindo tutela provisória, né? Que aí surgiram os processos por isso, que no começo eu fiz um monte de live. Eu fazia live 3 vezes por semana, enquanto eu estava distribuindo, né? Quando começaram a sair as liminares e começaram a correr os processos, aí eu dei uma paradinha nas lives, meu lado professora, para poder dar conta. Então, agora eu acho que foi uma realidade muito boa, Marco, a gente como professor e falando como advogada, essa questão da gente usar, a gente já tinha o PJE. Mas o PJE, querendo ou não, é extremamente burocrático. Ele é apenas um registro burocrático do processo. A gente ainda tinha muitos atos físicos, né? As audiências físicas, né? A questão daquele despacho tradicional, você tem que ir à sustentação oral e você chega antes para conversar com o desembargador, tal, saber a ordem até que vai ser,
na hora. E isso tudo eu acho que ganhou bastante ter passado para a forma virtual. As audiências virtuais, o CNJ dando toda a cobertura em relação a isso, as sustentações orais também. Agora, são coisas que a gente precisa se adaptar, né? De vez em quando aparece, como apareceu ali, o advogado fazendo numa rede, uma advogada fazendo, ali ainda se justifica porque diz que ele estava doente e tal, eu acho que tinha falado antes, não sei, mas um advogado, não sei se você viu o vídeo, fazendo a sustentação dirigindo, né? E de Teve máscara. outra que estava fazendo chapinha, né, também, enfim, Pois é, dureza, né? É pois dureza. é. Aí é preciso um pouco de liturgia, né? O ato é solene, é Perfeito, é preciso um pouco de essencial, liturgia que deve é ser respeitado essencial. por magistrados, deve ser respeitado por advogados, por servidores, membros do Ministério Público. É óbvio que acidentes acontecem. É o que eu estou dizendo. Eu não condeno muitas vezes aquele que, né, esqueceu o microfone aberto e aí chegou um filho, chegou um cachorro, seja lá o que for. Não a falta de respeito que se tem, como a gente já viu, xingamento, Claro, etc. claro. Mas acidentes acontecem. Agora, a pessoa querer fazer uma agitação oral dirigindo, fazer uma É agitação oral abusar. fazendo chapinha, ou deitado numa rede, eu acho que falta a liturgia da nossa área enquanto Verdade. advogados. A gente não pode apenas exigir o respeito da magistratura se nós também não Claro. nos dermos o próprio respeito, né? Então é preciso que essa liturgia seja respeitada. Eu concordo contigo, eu acho que a pandemia, de alguma forma, ela trouxe grandes ganhos, né? É óbvio que a gente não pode imaginar, Emília, que para a atividade do funcionamento do Poder Judiciário vai ser assim, quando a pandemia se encerrar em definitivo, mas muita coisa disso vai ficar, né? Muita coisa positiva disso vai ficar, né? Dessa dinâmica diferente do funcionamento do Poder Judiciário com a utilização de ferramentas que às vezes já existiam e a gente simplesmente ignorava. Tem coisa que Verdade. não vai fazer sentido, não tem a menor lógica você precisar deslocar um advogado daqui para Brasília para fazer um despacho com o ministro Supremo do STJ, se tem a possibilidade de fazer isso por meio virtual. E um advogado de fazer uma sustentação oral saindo do sertão, dirigindo estrada perigosa, fazer uma sustentação oral aqui no Tribunal de Justiça. Então, Perfeito. acho que algumas coisas precisam ficar. E aí eu vou até trazer para a minha área, né? Puxando um pouquinho para a advocacia pública. A advocacia pública, ela nunca trabalhou tanto, eu vou dizer a você sem qualquer sombra de dúvida, né? O comprometimento que a advocacia pública em todos os seus níveis teve com o funcionamento do Poder Judiciário nesse período, e com o jurisdicionado, acima de tudo, foi imenso. Né? A produção da AGU, das PGS, das PGMs foi absurda, tanto na esfera consultiva, no assessoramento dos gestores para as contratações, especialmente em matéria de saúde, que eram necessárias, né? Como porque é uma verdadeira inflação legislativa e normativa que a gente teve durante esse período, e tem sempre um advogado público ali por trás oferecendo esse assessoramento jurídico, como também nas atividades contenciosas. Eram conflitos, muitas vezes, interfederativos, eram brigas judiciais contra laboratórios, contra enfim, empresas, fora o dia a dia mesmo, o funcionamento do dia a dia. Né? E esse comprometimento da advocacia pública teve, sem qualquer sombra de dúvida, as ferramentas tecnológicas elas já eram, de certa forma, utilizadas. A gente tinha muitos colegas já adaptados Em home às office, temáticas de né? trabalhar em home office. Né? Então, esse funcionamento ele foi e vem sendo muito positivo. Mesmo durante o período que os prazos estavam suspensos, a advocacia pública restou comprometida e não parou de mandar, não parou de diligenciar, não parou de cumprir o seu compromisso com o jurisdicionado. E na minha atividade especificamente, como eu estou na direção da Escola da AGU aqui na região, na quinta região, na minha atividade especificamente, a gente precisa se reinventar, né? Porque como eu não atuo hoje com processo, mas com atuação na educação corporativa, a gente chegou, digamos assim, a um patamar que a gente não volta mais. A gente tem uma atuação local, regional, presencial, em que a gente capacitava e aquele material não ficava, porque a gente não tinha gravação normalmente disso, capacitava 30, 40, 50 pessoas, a gente consegue fazer eventos atingindo um público extraordinário no país inteiro. Ontem e hoje a gente fez um evento de comemoração ao Dia do Advogado, um seminário nacional em homenagem à advocacia. A gente tinha ontem 250, 300 pessoas assistindo simultaneamente, né? E ao final do dia, mais de 1.400 visualizações no evento, hoje também. Então, isso está lá à disposição para quem quiser assistir a qualquer hora. Então, a gente chegou a realmente digamos assim, uma atuação nacional, né, tanto para o nosso público interno, para o nosso cliente dentro da advocacia pública, mas também para o nosso público externo, para a visibilidade institucional da AGU. Então, são marcas da pandemia que ficam
Então, eu posso Verdade. dizer a você que esse funcionamento da advocacia pública durante o período de pandemia, quer na escola, quer nas procuradorias, quer naqueles colegas que atuam no consultivo, foi vencendo exemplar. Aí eu queria, o tempo voa, amiga, já tem 15 Oh, minutos aí para e encerrar Beck a live. entrou, viu? Nosso amigo Pois Blackout é, grande entrou. abraço para você, meu amigo. Eu queria que você falasse, Emília, sobre quais são as perspectivas para o pós-pandemia. A gente começa a viver um período de nova normalidade, de retorno às atividades. Nós que somos de Recife, enfim, região metropolitana, você mora em Jaboatão, né, Emília? Pois Você é, mora, sou mora em limítrofe. Jaboatão. Pois é, mas enfim, a Verdade. situação é parecida, né, muito parecida. A gente vem caminhando para uma nova normalidade, de retorno às atividades econômicas, enfim. Então, qual é a perspectiva da advocacia para o pós-pandemia? Na tua visão, qual é a perspectiva da advocacia para esse Foi, pós-pandemia? foi bem interessante, porque como eu faço essa advocacia muito próxima, né, aos nossos clientes e tal, eu achei engraçado, porque quando os escritórios reabriram, aí a gente ligou para marcar, né, para voltar a fazer as sessões, porque a gente fez várias sessões de mediação online, né, com um pacto de confidencialidade antes de começar, tudo direitinho. E eu não tive nenhum cliente que tenha optado pelo atendimento presencial em escritório. E lá, olha, é super acolhedor, tem máquina de cafezinho, a mesinha é redonda, a parede é de tal cor, é tudo estruturado para o momento. Mas eles não querem mais. Então, isso para mim foi muito marcante, né? Eu acho que mudou essa realidade sua com o seu cliente. Mudou também a realidade. Nós fizemos grupos de WhatsApp que não tínhamos, né? Os advogados responsáveis pelos aqueles clientes com o cliente, muitas vezes, alguém que lide muito com ele, o marido, a esposa, ou alguém, um sócio, né? A gente está cheio de grupinhos de WhatsApp dos advogados responsáveis com seus clientes. Facilitou bastante, bastante. Botamos o código também de comunicação no grupo, assim que começa. Outra coisa, Marco, que eu queria muito que o TJ, recado para o TJBE, por favor, aquele aplicativo maravilhoso de agilização processual, você faz sua petição, não precisa estar lá. Muitas vezes a gente ia para fora para dizer, eu peticionei, dá uma olhadinha, né? Ou pior, mais constrangedor, às vezes você peticionava, não era apreciado, você tem que fazer uma nova petição Sim. falando da razoável duração do processo. Você, às vezes, tinha que entrar em site do CNJ para pedir que fosse agilizado. Hoje tem um aplicativo extremamente prático. Eu acompanhei de perto a questão da desenvoltura da escola da AGU, participei de muitos eventos e foi, assim, um prêmio, eu acho, para o público, né? Que vocês conseguiram, inclusive, lá dos palestrantes, juntar palestrantes do Pois Brasil é. todo, que no físico provavelmente ia sair muito custoso e problema de Não, agenda. e é um custo zero, absolutamente zero. Nós não gastamos um centavo até agora para realizar tudo que a gente realizou desde março, quando a pandemia começou, né, e com um alcance muito maior. E isso Claro. fica, isso não vai voltar. Isso, né, Pois óbvio é. que nós teremos, quando tudo retornar, eventos presenciais, evidentemente, e tal, mas essa lógica de você trazer um palestrante de Pois fora para é. dar meia hora de palestra ali, diária, com passagem, isso vai ser E cada vez mais raro, porque você tem que um alcance pequeno e um custo alto. Você passa verdade. com o evento virtual a ter um alcance imenso, né, e a um custo zero. Né? Então, é absolutamente E para a vantajoso questão de tempo do palestrante era também. complicadíssimo, não é? Que geralmente Também. são pessoas que têm muitas atividades. Amiga, eu estava Então, lembrando, uhum. eu fui dar uma palestra em Porto Alegre ano passado, que eu fiz um bate e volta, saindo daqui na madrugada do dia, Nossa, com aí conexão, fui, né? conexão em São Paulo, cheguei em Necessariamente. Porto Alegre 11 horas da manhã, meio-dia, almocei, Cansadíssimo. dei a palestra de 2 às... Era um curso, na verdade, de 2 às 5, fui para o aeroporto, voei, sei lá, 7h30, 8 horas para São Paulo, cheguei aqui 1 hora da manhã. Enfim, isso foram Morto de quase 24 horas cansado. no ar. Perdeu o dia, né? Poderia ter passado umas 2, 3 horas apenas no Verdade. computador, né, dando aquele curso. Então, Com essas são coisas segurança, que são qualidade de vida. exato. E aí, uma coisa que eu queria trazer para a advocacia pública do que fica, é essa questão, e aí não só falando da escola, mas da advocacia pública como um todo, essa questão do home office, né, da desnecessidade da atividade física. A administração Perfeito. pública federal, ela economizou, durante o período de pandemia, isso com dados aí de um mês e pouco atrás, 2 meses atrás, já tinha economizado mais de 500 milhões de reais só com deslocamentos, né? E a Com produtividade lá deslocamentos em cima, né, Marco? e a produtividade muito maior, né? Então, eu acho que
esse preconceito que, de alguma forma, até alguns órgãos de fiscalização, como o Tribunal de Contas da União tinha, com esse home office, ele vai ter que deixar de existir, porque isso está provado que é vantajoso. É óbvio que você não pode simplesmente eliminar o funcionamento de um órgão, você tem que ter um plantão, você tem que ter o atendimento presencial para o cidadão que vai lá procurar aquele atendimento, para o advogado que vai procurar aquele atendimento, mas não tem necessidade daquele colega que está ali no consultivo, no contencioso, simplesmente trabalhando sem atendimento ao público, tem que se deslocar para o órgão e você manter estruturas caríssimas, com aluguéis, né, com conta de luz alta, com conta de água, com serviço de cooperagem, de limpeza, de vigilância. Então, tudo isso vai sendo eliminado aos poucos com, digamos assim, essa migração parcial, ela não é total, ela é parcial, mas essa migração parcial para os colegas trabalharem em casa com muito mais proatividade, com muito mais, né? Então, isso certamente é algo que é uma perspectiva que fica para o pós-pandemia para a administração pública como um todo. Eu não falo apenas para a advocacia pública, mas para a administração pública como um todo. Há áreas que são impossíveis, saúde e segurança, mas outras áreas, né, como receita, advocacia pública, né? Então, algumas áreas é muito possível que isso seja implementado. Última provocação que eu te faço, Emília, é para que você deixe dicas, né? Já que hoje é dia do advogado, alguns estudantes estão nos assistindo, vão nos assistir depois no IGTV, dicas para quem está decidindo seguir a carreira de advogado, para quem está no curso de Direito e pensa em ser advogado, ou para quem eventualmente está decidindo ainda que curso superior fazer, que dicas você daria para esse colega? Eu vou fechar com uma coisa que eu falei logo no começo, né? Daquela indução que a minha mãe fez, mostrando o contra-cheque do meu pai para eu não querer o jornalismo e querer fazer direito. E ao longo do curso eu disse, mãe, ainda bem que você me deu esse toque. Aí ela disse, mas eu não podia fazer diferente. Porque você, com 6, 7 anos, assim começou a escrever. O primeiro texto seu que eu tenho guardado até hoje é contrato de mesada de painho para com Maria Emília. Tinha até adendo, tinha anexo. Eu fiz o recibo, eu fazia recibozinho lá. Recebi de painho a quantia tal e todo mês eu passava o recibo, né? Ela disse, você tinha que fazer isso. É isso, gente, é se escutar, né? Ver qual é a expertise que você tem. Porque a pior coisa é você estar numa profissão que seja um sofrimento para você, né? E experimentar ao máximo. Feito isso, que Marco ainda vai fazer alguma coisa de jornalismo, eu feito uma doida, me meti a fazer uma cadeira de jornalismo no mestrado. No estágio, quem estiver dando estágio, tenta ver. Eu sei que o Ministério Público, pelo menos em Pernambuco, já tem a rotatividade. Se você está em uma vara, tente fazer rotatividade, faça atendimento de balcão, sim, faça a parte de gabinete. Muita gente tem preconceito. Ser digitador de audiência é uma riqueza, né? Se voltarem às audiências físicas, que você vai vendo como se portar. Então, acho que o importante é experimentar áreas, conhecer as profissões na prática. Por exemplo, esses eventos da escola da AGU são momentos singulares para você saber quem é aquele advogado da AGU, que é uma profissão que muitas vezes ficava tão numa vitrine, né, Marco? Eu acho importante você estar falando, estar desmistificando por isso, para o aluno não achar. É um dos concursos mais difíceis que existe. Mas para você ver que existe essa parte acadêmica, essa escola da AGU que tanto tem feito assim, então, vão experimentando, né? Para você escolher. No começo, talvez não tenha tantas opções, mas para você fazer como o Marco fez. Ele queria advocacia pública, focou aquele tipo de concurso, não é? Para você conseguir trabalhar, pense que é uma coisa que vai ser uma opção de vida, a sua profissão. Então, tem que ser uma coisa que seja confortável para você, que lhe realize. Minha dica é essa. E estudar, né, Marco? Não tem caminho... Estudar, não tem outra alternativa. A dica que a gente deixa para o estudante de direito é estudar. Independentemente de que profissão você queira abraçar, você precisa estudar. Se você não gosta de estudar, você escolheu o curso errado. Achou que era fácil. E às vezes não é tão difícil ser aprovado nas disciplinas. Você pode até fazer um curso de Direito capenga e terminar o curso de Direito e ter seu diploma. Mas o diploma de bacharel em Direito vai te habilitar para praticamente nada. Então, tu vai só dizer que é bacharel em Direito. Vai lhe subjugar, na verdade. Exatamente. Então, assim, tem que estudar, independente do que você queira abraçar. E aí uma dica que eu sempre deixo, assim, é aquela história. As pessoas, às vezes, olham para quem é concursado, para quem exerce tal ou qual profissão, e acha, às vezes, que está numa casta privilegiada. Não existe casta privilegiada nem não privilegiada. Você não vai enriquecer no serviço público, a não ser que você seja desonesto, mas você não vai enriquecer. Você vai ter segurança, você vai ter estabilidade, você vai ter tranquilidade, dependendo da área que você escolher,
mais rico você não fica. Você vai encontrar advogados ricos. Agora, a advocacia, independentemente de ser pública ou privada, é uma profissão para corajosos, né? Não é uma profissão para Perfeito, é Grande covardes, Sobral. né? Pois é. Então, assim, que é a nossa explicação, né? Não é profissão para covardes. Então, assim, se você pretende seguir na advocacia, seja ela pública ou privada, você precisa, acima de tudo, se dedicar a estudar, escolher, focar na área certa. Não dá para ser clínica geral, essa história de quem vá, não, mas eu vou abrir o escritório e colocar na placa previdenciário, civil, criminal, tributário, Trabalhista. trabalhista. Gente, não dá. Eu não conheço nenhum médico que coloque na placa lá. Pediatra, psiquiatra, Oftalmo. ginecologista, oftalmo e otorrino. Não coloca, gente. Então não existe isso. Você precisa focar na área ou nas áreas, digamos assim, de maior pertinência com o seu conhecimento, para que você seja um profissional de qualidade. Né? Inclusive na advocacia privada, buscar aquelas áreas que são mais novas e que são mais promissoras. Não dá para ficar repetindo mais do mesmo. Né? Hoje, aqueles profissionais que estão lidando, por exemplo, com direito digital, com proteção de dados, estão tendo, digamos assim, um passo à frente, porque estão numa seara diferenciada, nova, direito do petróleo, direito do gás, enfim. Então, você precisa ter esse foco. Para a advocacia pública especificamente, para quem pretende fazer concurso, é estudar, focar nos editais, focar nas bancas que regularmente fazem esses certames, fazem esses exames. É importante destacar que para quem vai fazer concurso para a esfera federal, não pode ter o apego de não sair de casa, porque senão você vai passar no concurso e não vai sair, porque dificilmente você vai tomar posse na sua casa, né? Você provavelmente vai para o norte, passar algum tempo lá, né? Até conseguir uma remoção para a sua terra. Então, é importante também ter isso, porque tem gente que faz iludida. Eu vou trabalhar em Recife. Não vai trabalhar em Recife. Vai trabalhar em Recife, faça concurso para procurador do município do Recife. Mas, até para procurador do Estado, você vai ter que ir, talvez, ali para Arco Verde, né, Caruaru. Magistratura né? também. Magistratura, a mesma coisa. Até você chegar na capital, você passa ali um tempinho comendo poeira na estrada. Então, é preciso também saber, ter a consciência que concurso público não é a salvação, digamos assim, a mina de ouro que vai resolver os problemas da sua vida. Você pode, eu conheço, inclusive, alguns colegas que se frustraram com o cargo público e voltaram para a iniciativa privada. Né? E outra coisa, se você é bom, isso é uma coisa que eu sempre digo a meus alunos na graduação, se você é bom e você quer ser advogado privado, vá ser, porque assim, o mercado está inchado, mas ele está inchado para quem é mediano, para quem é ruim, mas para quem é bom, ele não está inchado não, está esperando você chegar para ganhá-lo, né? Então, não existe isso. Uma coisa, Marco, que eu vi alguns advogados reclamando, estou passando sufoco na pandemia. Eu tive que contratar mais 2 advogados, jovens advogados assistentes, né? E por quê? Porque existe muita responsabilidade, principalmente nos novos tempos. Essa questão do ato atentatório contra a dignidade da justiça, a indenização pela perda da chance que o seu cliente pode entrar contra você. Então, se você não quer oferecer um serviço de excelência, vá procurar outra profissão. Porque você corre risco bem maior. É isso mesmo. Minha amiga, estamos chegando aí ao final da nossa live. Queria dizer que foi um prazer imenso dividir com você aqui essa conversa sobre a advocacia, né? Eu falando da pública, você da privada. Dizer aos nossos amigos e seguidores que nos assistiram, que vão nos assistir no GTV, que foi um prazer imenso tê-los aqui, dar os parabéns aos advogados e às advogadas pelo dia de hoje, extensivo às demais carreiras jurídicas, porque, como eu digo, como é aniversário de 193 anos de fundação dos cursos jurídicos, 2 primeiros cursos jurídicos, na verdade, todos eles merecem os nossos parabéns, as nossas congratulações, e não apenas nós advogados. Né? A live fica salva imediatamente no IGTV aqui do Pé de Vista. Então, para quem perdeu, depois pode assistir e compartilhar aqui a nossa conversa. Mandar um beijo para todo mundo que entrou aí, Fernanda, Lorena, veio um monte de gente aí que foi entrando durante a live. Né? Emília, amiga, passar para suas considerações finais para a gente poder encerrar. É isso aí, pessoal. Eu sou suspeita, vocês viram que o Marco também. Hashtag é a melhor profissão mesmo. E para ser advogado, tem que ser advogado raiz mesmo. Não dá para ser covarde, tá? E vou homenagear as outras profissões
através dos tabeliões da minha grande querida amiga Renata Cortez, que ficou com a gente nessa live. A próxima eu quero com você, viu, Renata? Então, um beijo grande para o Pé de Vista, que está no meu coração, tenho o maior carinho. E toda quarta, marrê no Pé de Isso, Vista, na né, quarta com Marcos? Marrê. Amanhã a gente tem um na quarta com Marrê, vamos receber uma psicóloga amiga nossa, Suene, para tratar sobre o pandemônio da pandemia na saúde mental das Essencial. famílias. Todo mundo convidado amanhã, 20 horas, aqui no Pé de Vista. E Minha eu tô amiga, beijo lá. para você, viu? Tudo de Beijo, bom. gente. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.